Muito bem, fala turma, Anderson Freitas aqui, tudo bem? Estou aqui para falar sobre o conselho número 2. Conselho número 2 dessa série que eu estou gravando é 10 conselhos para você que acabou de fazer 18 anos. Eu quero falar justamente sobre trabalho e dinheiro. Então, o conselho número 2 é: arrume um emprego. E quando arrumar o emprego, aprenda a administrar o seu dinheiro. Aprenda a administrar o que você ganha. Quando a ideia de eu falar sobre esses 10 conselhos foi o seguinte: tem uma história por trás, tá? Sempre tem uma história, tem que ter uma história. Vou contar pra vocês. Um rapaz que eu tinha contato, eu tenho contato até hoje, um amigo. Ele completou 18 anos, eu acho que foi uns 4 anos atrás, né, da igreja. E aí eu não tinha nada, eu queria presenteá-lo de alguma forma, não tinha nada para presentear. Falei o quê? Então eu vou dar alguns conselhos para esse cara. Porque quando eu vi ele fazendo 18 anos, e é interessante, na verdade toda vez que eu vejo alguém fazer 18 anos, eu me lembro dos meus 18 anos e eu me lembro que eu segui alguns conselhos e outros eu não segui. Não que eu não segui, é que eu segui esses que eu estou conversando com vocês, conversando com você. E eu falei, eu gostaria de ouvir alguns conselhos aos 18 ou aos 15, enfim. Seria interessante ouvir para praticar. E foi então que eu mandei para ele esses 10 conselhos. Não sei se ele está seguindo, mas assim, eu me senti assim, conduzindo de alguma forma. E esse segundo conselho, então, ele está ligado ao trabalho e finanças. Então a primeira coisa é: arrume um emprego. Aos 18, e está muito ligado ao conselho número 1, porque aos 18 você talvez não tenha nenhuma habilidade ainda, não desenvolveu. E seria muito interessante para você, para o seu crescimento, para o seu aprendizado, você se colocar num lugar em que está disposto a aprender. Uma empresa, um emprego, um lugar, ele te ajuda no número 1, que é de responsabilidades. O emprego, ele vai te mostrar que você precisa chegar num horário, que você precisa cumprir prazos, que você precisa fazer alguma coisa, e isso vai te ajudar. Assim, não é arrumar um emprego para pensar no dinheiro. Não agora. Você tem que procurar estar em um lugar onde você possa crescer, onde você possa aprender, onde você esteja com pessoas mais inteligentes, que estejam dispostas também a te ensinar alguma coisa. Mas mesmo que você esteja em um lugar, que você, sei lá, arrumou um emprego lá no seu mercado, da sua rua, da sua cidade, e você trabalha com pessoas que são de poucas virtudes, que fogem do trabalho, aos 18 você deveria ser aquele que está disposto. Você tem que ser o primeiro a chegar. Não seja, sabe, aquele estagiário, não seja o menor aprendiz que foge do trabalho. Esteja disposto a aprender, a errar. Olha só o seguinte, esteja disposto a aprender e a fazer o que o cara que está ali no trabalho há 20 anos está fazendo e ganha 10, 50 vezes mais do que você, e você fez o trabalho dele sem receber por isso. Eu gostaria muito que você fizesse isso, aprendesse a fazer aquilo que tem gente que está ganhando mais do que você e não está fazendo. Para aprender. Entendendo que num futuro você vai ganhar isso. Primeiro você faz o trabalho, depois você ganha por esse trabalho. Esteja disposto a aprender. Mas tem um outro caminho também nesse arrumar um emprego. Por quê? Quando eu falei, seria interessante arrumar um emprego. Mas é importante você entender também que nós estamos no mundo do trabalho, está passando por uma série de transformações. Nós estamos na era digital.
né? Olha isso aqui, né? Esse mundo de redes sociais, esse mundo de YouTube, de Instagram. Você deveria estar atento a isso. Sempre quando a gente está falando de revolução industrial, eu falo com os meninos sobre isso. Que você precisa saber que a ideia de ganhar dinheiro tem a ver com resolver problemas de pessoas. Eu ouvi isso há um tempo e é interessante. Como é que se ganha dinheiro? Você resolve o problema de alguém, essa pessoa te paga por isso. Eu estou voltando da escola agora. Então, de certa forma, o município, o estado, né, ele paga para alguém que tem esse conhecimento, a pessoa ensina, porque eles precisam, nessa forma, da questão da educação, e eu recebo por isso. E quanto mais eu tenho uma eficiência, mais um papel de destaque, né, mais um papel de autoridade, eu vou recebendo mais por isso. Isso no campo privado, né? No espaço público é um pouquinho diferente. Mas a ideia é o seguinte: se você sabe alguma coisa, se você é bom em alguma coisa, sei lá, você sabe tocar violão, você deveria aperfeiçoar isso ao ponto de saber ensinar alguém. Você é bom com redes sociais, você é bom com marketing, mesmo que básico. Existem pessoas mais velhas que não sabem fazer isso e você seria fundamental para elas. Elas gastariam muito tempo para fazer isso e você sabe fazer porque você já mexe, já tem uma facilidade com esse mundo digital. Você poderia utilizar isso e começar a fazer essa propaganda de que você sabe fazer e começar a fazer um trabalho, pegar um, pegar dois. Quando você vê, mesmo que essa não seja a sua renda principal, você começa a ganhar um dinheiro. E é interessante porque pessoas que sabem resolver esses problemas, elas, mesmo que estejam desempregadas, elas conseguem sair de uma situação aqui ou ali porque elas sabem fazer alguma coisa. Então você deveria pensar nisso, questão do trabalho. E quando arrumar um emprego ou quando estiver empreendendo aí nessa parte, é muito interessante e muito importante que você aprenda a administrar o seu dinheiro. Nós brasileiros temos um grande problema com isso. Se você olha para a maioria dos brasileiros, problemas financeiros. Nós não tivemos educação financeira, nossos pais não souberam nos ensinar sobre isso, mas você precisa. E se você fizer isso aos 18, cara, você não vai ter problemas com essa questão. Então, aprenda, saiba como é que o dinheiro funciona. Quando receber, saiba gerir ele, 10% para isso, 20% para aquilo, viver abaixo da sua renda, não ficar ostentando como geralmente todo mundo na sua idade quer. Aqui eu acho que eu vou falar muitas vezes isso. Não siga a maioria, né? Não siga a boiada. Siga um outro rumo, ou faça uma outra curva. Então a ideia é justamente essa. Arruma um emprego, ou de certa forma utilize um hobby seu ou algo que você é bom para gerar algum tipo de renda, e depois disso aprenda a lidar com dinheiro. Tá bom? Esse é o conselho número 2 que eu tinha para falar para vocês. E se faz sentido, manda aí, manda quantos anos você tem, se você já está seguindo algum desses conselhos, e fica aqui porque vai ter o 3º, o 4º e o 5º e até o 10, né? Tá bom? É isso aí, Anderson Freitas, vamos criar um bom dia. Valeu, turma!